Bom, então hoje nós vamos resolver 4 questões da SpaceX, da prova que aconteceu no ano de 2022. A minha referência para a resolução destas 4 questões de história é a prova do modelo F. Então, se você está buscando uma resolução completa, detalhada e toda específica sobre a prova da SpaceX, você está no lugar certo, você está no canal certo. Para quem já me acompanha, sobretudo nestas aulas de resolução de exercícios, vocês sabem que a nossa resolução ela é aprofundada. Não é apenas ler o exercício e falar qual é o gabarito. Nós realmente aprofundamos. É uma aula. Por isso que vocês estão vendo que para resolvermos 4 questões, o vídeo é um pouco extenso quando comparado a outros professores, quando comparado a outros canais. E claro, cada professor segue a sua tendência, cada professor segue a sua forma de resolver os exercícios. Nesta aula, nós temos 4 questões e ainda nós teremos outras 2 aulas, cada uma com 4 questões também. Por que realizamos desta forma? Porque do estilo de resolução que nós seguimos em nosso canal, se eu colocasse em um vídeo só 12 resoluções, nós teríamos um vídeo com quase 2 horas de duração. E vídeos muito longos nós sabemos que os alunos não assistem. Então, para que fique mais fácil, para que fique mais organizado, neste vídeo de agora, nós estamos resolvendo e estaremos comentando sobre as questões 33, 34, 35 e 36 da prova do modelo F da SpaceX de 2022. Então, esse é o momento que eu vou ficar pequenininho na sua tela e quando eu fico pequenininho na sua tela é porque começará a aparecer as questões. A 33 diz o seguinte em seu enunciado: a partir do século 17, foram organizadas expedições patrocinadas por particulares, as bandeiras, a maioria partindo da vila de São Paulo com fins diversos, em direção ao interior do território. Atualmente, há rodovias partindo de São Paulo, capital, com traçado aproximado de rotas de bandeiras do passado e que levam o nome de antigos bandeirantes, a saber, rodovia Fernão Dias, em direção a Belo Horizonte, rodovia Raposo Tavares, em direção a Curitiba, e rodovia Anhanguera, em direção a Brasília. Agora, atenção! É correto afirmar que as rotas que inspiraram estas denominações referem-se, respectivamente, a bandeiras de... A questão traz 3 tipos de bandeiras: bandeira de prospecção, bandeira de apresamento e bandeira no modelo de sertanismo de contrato. E traz também 3 bandeirantes: Fernão Dias, Raposo Tavares e aquele conhecido como Anhanguera. Bom, eu poderia falar agora qual é o gabarito certo, mas não ficaria uma aula no propósito do canal. Então, antes de nós respondermos as questões, nós estudaremos sobre 2 tipos de análises para que a gente possa responder. A primeira análise é sobre os tipos de bandeiras e a segunda análise é sobre quem foram esses 3 bandeirantes. Assim, após nós analisarmos esses 2 fatos, aí sim nós voltamos para responder o exercício. Vamos lá sobre as formas, os tipos de bandeiras. Bom, a bandeira de prospecção tinha o objetivo de explorar o território em busca de metais e pedras preciosas, prospectar, capturar, conseguir resgatar. Então, escreve no seu caderno, bandeira de prospecção. Era uma bandeira com o objetivo de busca de metais e pedras preciosas. Simples.
A bandeira de apresamento, como o próprio nome nos dá a entender, era uma bandeira focada na captura e escravização de indígenas. Então vamos lá. Prospecção, captura, busca de metais e pedras preciosas. Apresamento, era uma bandeira com o objetivo de captura e escravização de indígenas. Então a prospecção está relacionada a metais e pedras preciosas. E apresamento está relacionada à captura e escravização de indígenas. O sertanismo de contrato eram expedições, eram bandeiras organizadas a partir de um contrato firmado entre indivíduos, entre os bandeirantes e autoridades coloniais ou senhores de engenho ou fazendeiros, com o objetivo de, primeiro, poderia ser uma bandeira de sertanismo de contrato com a finalidade de captura de escravizados, de negros foragidos, destruição de quilombos ou também de combate às populações indígenas que resistiam ao processo colonizador. Então vamos lá. Nós temos a prospecção, que era relacionada aos metais e pedras preciosas. Nós temos de apresamento, que era relacionada à captura e escravização de indígenas. E nós temos também o sertanismo de contrato, que era um contrato firmado entre partes com objetivos, que poderia ser captura de negros escravizados que estavam foragidos, destruição de quilombos ou combate às populações indígenas. Gravou essas três formas? Agora, depois que nós estudamos essas três formas, nós vamos para a análise de quem foi os bandeirantes. Aqueles três que a questão cita. O primeiro deles, Fernão Dias Pais Leme. Ele era um descendente dos primeiros povoadores, dos pioneiros da capitania de São Vicente, conhecido como o caçador de esmeraldas, e entrou para a história como o sujeito que liderou a bandeira das esmeraldas na região de Minas Gerais em 1674. Coitado, ele achou que tinha encontrado esmeraldas, mas eram outras pedras. Eram pedras que não tinham o valor que ele imaginava que poderia ter, tá bom? E se vocês pararem para analisar, ele liderou essa bandeira das esmeraldas 7 anos antes de morrer. Então ele já era um senhor de idade, com idade bem avançada para a época. O Antônio Raposo Tavares, nascido em Portugal, na cidade de São Miguel do Pinheiro, era conhecido como o Desbravador do Oeste e liderou uma expedição chamada Bandeira dos 300, que aconteceu entre 1648 e 1651. E por que essa bandeira ela foi tão importante? Ela percorreu uma vasta região do território em um caminho que ia de São Paulo até o extremo oeste do continente, em regiões que passam e que correspondem atualmente ao Paraguai e à Bolívia. E ele era muito conhecido, entrou para a história como um bandeirante em que, em muitas de suas expedições, ele estava relacionado ao apresamento de indígenas, as bandeiras de apresamento. Tanto é que ele era alguém bastante violento. E o Bartolomeu Bueno da Silva, conhecido como Anhanguera, que significa em tupi diabo velho. Ele foi responsável por liderar expedições que buscavam metais e pedras preciosas, sobretudo na região de Goiás. Ou seja, nós temos 3 formas de bandeiras e 3 bandeirantes.
Nós já vimos que o Fernão Dias está muito relacionado às bandeiras de prospecção. Nós também vimos que o Antônio Raposo Tavares está relacionado às bandeiras de apresamento. E acabamos de comentar que o Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, está relacionado às bandeiras de prospecção. PAP. Agora é aquele momento que nós vamos voltar, então nós voltaremos a tudo aquilo que nós analisamos. Deixa eu voltar com vocês na imagem, porque nós vamos precisar responder aquela questão, certo? Nós já estudamos as 3 formas, agora vamos às respostas. Nós vimos que a resposta segue 3 letrinhas, PAP. Vamos ver? A, prospecção, apresamento e prospecção. Correta. Por quê? A B trabalha prospecção, sertanismo de contrato e apresamento, está errado. A C trabalha apresamento, prospecção e apresamento, também está errado. A D trabalha prospecção, apresamento, sertanismo de contrato. E a E trabalha sertanismo de contrato, apresamento e prospecção. Vocês sabem, eu não preciso ficar explicando de novo, o porquê que elas estão erradas e o porquê que a A está certa. Porque nós vimos as 3 formas de bandeiras e nós vimos também os 3 bandeirantes. Assim, conseguimos analisar que o Fernão Dias está associado às bandeiras de prospecção, o Raposo Tavares de apresamento e o Anhanguera de prospecção, certo? Vamos agora à nossa questão de número 34. Então, vocês já tiveram um gostinho com essa questão de número 33, que nós realmente aprofundamos nas discussões, aprofundamos nas resoluções, não apenas falando o gabarito para você. Vamos lá. No início da década de 90, ganhou impulso, inclusive no Brasil, uma ideologia contrária ao Estado intervencionista e protecionista, com a defesa do Estado mínimo, subordinado à economia de mercado e capaz de atrair investimentos internacionais. Pode-se dizer que, assim, adotava-se. Nós temos 5 conceitos econômicos, 5 ideias abaixo. E nós precisamos buscar o seguinte: nós precisamos buscar uma ideologia que seja contrária ao Estado intervencionista e protecionista, certo? Com uma ideologia que defende o Estado mínimo. É isso que nós precisamos buscar. Agora vamos estudar os conceitos econômicos, o que eles significam. Economia normativa significa o seguinte: nós teremos regras que são estabelecidas para a atuação econômica baseadas em variáveis econômicas de acordo com juízos de valor pessoais, subjetivos de quem toma a decisão. Não é isso que a gente busca. Nós buscamos uma ideologia que quer deixar de lado um pouco o papel do Estado. Eu não quero o Estado intervencionista, eu quero o Estado mínimo, certo? Não é isso que nós estamos buscando. Isso da economia normativa é mais um conceito do que necessariamente ações relacionadas ao que o enunciado nos cobra. A abordagem microeconômica é um ramo da economia que estuda o comportamento individual dos agentes econômicos. Quais são? Consumidores, empresas e trabalhadores. Não é isso que a gente busca. Então, nós já vimos que a economia normativa está errada e a abordagem microeconômica também. Olha só, neoliberalismo defende a primazia do mercado livre com pouca ou nenhuma intervenção estatal. Olha só, acredito que chegaremos à nossa resposta, porque a ideia neoliberal enfatiza a desregulamentação, privatização de empresas públicas e redução de impostos com o objetivo de fomentar a competitividade e a eficiência econômica. Olha que legal, parece o que nós estamos buscando. Mas vamos deixar, porque nós precisamos ler a D e a E. Vai que é uma questão que não tem gabarito.
Bom, o conceito de globalização a gente já sabe que não é, porque nós estamos buscando ali uma ideologia política, um conceito. Globalização faz referência a um processo de integração econômica, cultural e política entre os países. Não é isso que nós estamos buscando. O que seria então o nacional desenvolvimentista? Combina a intervenção estatal, não é isso. Nós queremos algo que quer deixar a intervenção estatal de lado. Então, nós estamos buscando o neoliberalismo, que faz referência, se nós voltarmos à questão, se nós voltarmos àquilo que nós lemos no enunciado, que faz referência à alternativa, qual era? Alternativa C. Então, a 33 foi a A, porque nós já estudamos qual é o motivo, e a 34 foi a C, porque nós também já vimos qual é o motivo. Vamos agora à leitura de, para mim, a questão mais fácil da prova de 2022 relacionado à disciplina de História. 35. Durante o século XIX, a escravidão africana atingiu seu ponto máximo no Brasil, certo? Período em que o número de africanos obrigados a vir para o Brasil correspondeu a mais de 40% do total trazido desde o início do comércio negreiro no século XVI. Todavia, pode-se afirmar que a escravidão foi formalmente extinta no Brasil em 13 de maio de 1888, com a promulgação da Lei Áurea, que foi assinada pela Princesa Isabel. Olha só, lei número 3.353, que diz: declara extinta a escravidão no Brasil. A princesa imperial regente, em nome de Sua Majestade o Imperador, o Senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. É declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Revogam-se as disposições em contrário. E aí tem todos os demais cumprimentos em relação à lei assinada pela Princesa Isabel. Vamos agora à nossa última questão do dia, certo? Que aparentemente trata-se de uma questão fácil, mas é um conteúdo que normalmente os alunos têm dificuldade. Então não é tão fácil, tão simples assim. Vamos lá. 36. Em 11 de setembro de 2001, num contexto de radicalização crescente, um grupo fundamentalista islâmico lançou aviões comerciais sequestrados contra símbolos do poderio econômico norte-americano. A respeito do assunto, é correto afirmar que... Vamos lá. A. Como reação, os Estados Unidos invadiram posteriormente o Irã, sob o pretexto de que esse país possuía armas de destruição em massa, que poderiam ser usadas por terroristas a qualquer momento. Ela está errada. Eu vou falar, claro, se está errada ou se está certa, e na sequência nós vamos entender por que está errada e por que está certa, tá bom? A A já risca, e já nós vamos ver o porquê que ela está errada, tá bom? B. O governo norte-americano declarou que a partir de então adotaria a guerra preventiva contra qualquer país que efetivamente atacasse os Estados Unidos. Também está errada, já veremos por quê. O governo talibã do Afeganistão, que acobertava Osama Bin Laden, seguiu no poder apesar dos ataques norte-americanos. Também está errada. Nos referidos atentados terroristas, morreram mais de 3.000 pessoas, de diferentes nacionalidades, sem que houvesse brasileiros entre as vítimas. Também está errado. Ou seja, a única que está certo é a E, que diz: nenhuma das alternativas anteriores está correta. Só que agora nós precisamos entender por que elas estão corretas. Por que ela está correta e as outras estão erradas. Vamos lá. A respeito da invasão dos Estados Unidos. O que aconteceu efetivamente, pessoal? Os Estados Unidos invadiu em 2001 o Afeganistão. Qual era o pretexto? Destruir a Al-Qaeda e remover o Talibã do poder. Também invadiu em 2003 o Iraque.
alegando que o país era uma ameaça porque possuía armas de destruição em massa, certo? Então aqui você está vendo por que a alternativa anterior está errada. Conceito de guerra preventiva, o que seria isso? Faz referência a atacar antes que uma ameaça seja iminente. Envolve operações militares com o objetivo de evitar um risco futuro crível, porém hipotético. Então, a guerra preventiva não é me ataque e depois eu te ataco. Não é isso. A alternativa B está falando isso. Nós já vimos o que é a guerra preventiva. Sobre a queda do Talibã no Afeganistão. O Talibã foi derrubado pelos Estados Unidos logo após os ataques de 11 de setembro, certo? Porque houve, como nós vimos, a invasão em 2001 por parte dos Estados Unidos em relação ao Afeganistão. E a respeito de brasileiros que morreram no 11 de setembro, nós tivemos 4 brasileiros que, infelizmente, morreram nesses atentados. Beleza? Bom, então, você teve um gostinho de como é a nossa resolução de exercícios. Então, nós tivemos um vídeo de 21 minutos, onde nós resolvemos 4 questões, aprofundando os temas. Claro, que isso sirva como um direcionamento para os seus estudos. Você viu que nos conceitos e nos fatos nós justificamos o porquê está certo e porquê está errado. Mas nós não conseguimos, e nem é o nosso objetivo aqui, dar uma aula sobre os temas. A questão é que você entenda o porquê que uma alternativa está certo e o porquê que uma alternativa está errado. Correto? Bom, eu agradeço se você chegou até aqui. Eu vou deixar para você aqui ao lado, ou aqui embaixo, dá uma olhadinha aí, mais vídeos do canal para você assistir. E se você tá aí de bobeira, acabou de acompanhar uma aula muito legal em relação às 4 questões, não deixa de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal, porque isso é muito importante para a gente continuar a entrega de conteúdo gratuito aqui na plataforma. Beleza? Até o próximo vídeo, grande abraço e bons estudos!